Boa noite a todos. Dia 1º de novembro de 2018, o tema hoje é Crianças Índigo e Cristal, as novas gerações, chamadas também XYZ. Oficialmente é de 1970 para cá, temos bastante gente ali já, Marilda, Fátima, Salvan, Zelândia, Claudeci da Silva, Pedro Tomás Daniela, Wilson Luciano, Malvina Fernandes, Orandina Nascimento, Lena Eduardo, as outras já foram faladas. Zelândia, Fátima, Jerônimo, Cipriano. Crianças Índigo e Cristal. Também Star Child, Crianças das Estrelas, tem vários nomes. Quem nunca ouviu falar, o que significa isso? É de acordo com a aura, a parte energética da pessoa. Ali vai mostrar a autora estadunidense que trouxe esse trabalho. Também a participação de Divaldo Franco, então a parte espírita também, pela espiritualiza e pelo espiritismo também. E a cruz e o triângulo ali, Rosa Cruz. Então são 3 trabalhos ali que aparecem. Nancy Antap, que deu a denominação de índigo a essas crianças, por causa do azulado, o cor azulado, azul escuro. Não chega a ser roxo, é o violeta no caso, né? Geração também violeta. Tem alguns que dizem que essas crianças sempre existiram, mas parece que de alguns anos mais em maior quantidade. Porque se a gente analisar Jesus e outro próprio um que tinha cor azul, da Índia. Oi? Da Índia, provavelmente era índigo também. Alô? Então, origem. O sistema solar faz uma volta ao redor da estrela Alcione. A Alcione é das Pleiades. A cada 26 mil anos. É Alcione com Y. As Pleiades oficialmente são 7 estrelas, mas tem mais, né? São as 7 que aparecem mais. A força da atração é tão grande que todo o sistema solar gira em torno dela, levando 26 mil anos. São aqueles grandes ciclos de 26 mil anos que aparecem até no calendário maia. Quem estuda os seres extraterrestres tem os pleidianos, tem os arcturianos, cada sistema tem os veganos, não veganos, tem os greys, tem vários sistemas. Mas já tem gente conversando. Lembrando que no universo a ética cósmica predomina a ética crística. Não só do Cristo, mas também de Buda e de outros. Cristo é um termo de ungido, né? São vários avatares. A cada 12 mil anos, o sistema solar entra em faixa de fótons. Fótons é um tema bem controverso. Oficialmente não é aceito. Mas na parte da espiritualidade eles falam no cinturão de fótons. E a literatura, através do Divaldo, também fala no cinturão de fótons. Fótons é uma das partículas de energia, né? Junto com os elétrons, junto com os mesons e outros. Centenas de partículas. O sistema solar começou a penetrar nessa faixa lá em 1972. E a partir de 82, até começou a entrar no mesmo campo. Durante 2.000 anos, o sistema fica mergulhado nessa faixa de cinturão de fótons. Lembrando que 2.000 anos passa por cada signo, né? Por isso que se fala hoje na era de Aquários. Peixe foi a época de Jesus, Touro foi a época lá dos faraós egípcios, e nós estamos entrando na era de Aquários. 2.100 a 2.100 anos. Eles chamavam, é o que a gente chama o zodíaco, né? Que deu origem aos signos, astrologia, toda aquela história. Que uns dizem ser científico, outros dizem que é pseudociência. Paracelsus, médicos, estudava, fazia parte da programação de medicina. Referente a essa questão, a parte do zodíaco, as constelações, elas existem mesmo, elas são consideradas científicas. Inclusive o zodíaco atualmente ele não tem 12 constelações, ele tem 13. Tem 13.
Então, tem Ofiucos agora. Ofiuco ou serpentário, que eles serpentário. conheciam. A astrologia ela não aceita esse Ofiuco. Porque o que acontece? Porque se a astrologia vai rever o zodíaco dela, tudo que ela pregou até hoje vai estar errado. Então ela não quer admitir. É prova de que horóscopo a gente é mais uma questão de fé do que uma questão científica, de crença. né? Já a astronomia em si, as constelações em si, elas existem. Inclusive, por exemplo, a constelação de Áries, a alfa de Áries, se eu não me engano, ela se chama Mu. É uma estrela. A alfa de Touro é Aldebaran. Então, cada sistema tem uma alfa, no uma nosso beta, seria uma o Sol. gama. Cada sistema tem várias estrelas. Sirius tem 3, Sirius A, B e C. E lembrando, cada uma dessas estrelas é um Sol, só que a gente vê só pontinhos luminosos no céu. Só que elas estão longe, mas elas brilham. O cinturão de Órion, que a gente vê 13 mais 4 as em volta. Três Marias, que a gente chama, na verdade, faz parte da mais, constelação de Órion. Que é o caçador. Né? Então, lembrando que a astrologia deu origem à astronomia, assim como a alquimia. Na verdade, eram duas juntas. Lá no início, a astrologia e a astronomia elas andavam lado a lado. Só que aconteceu, na época do Renascimento, houve a separação do saber científico e o saber teológico. E o que aconteceu? A astrologia ela sempre mexeu muito com fé. Então, antes do Renascimento, ela era uma mistura de fé com ciência. Depois do Renascimento, foi a astrologia para um lado, que trabalha mais com a questão da fé, a crença das pessoas, e a astronomia de outro, que ela realmente estuda fatos científicos que acontecem a nível de universo. Daí, no caso, constelações. Eu não sei se você já ouviu falar da hipótese Gaia do James Lovelock, que é biólogo. Ele diz que... James Lovelock. Ele diz que a Terra é um grande organismo. Os rios representariam como se fossem os vasos sanguíneos, a Terra seria o corpo em si, a Terra seria um grande organismo. E a Gaia é a antiga deusa da Terra, né? A Mãe Terra, a famosa Mãe Terra. Na mitologia grega. Que tem na indígena também, né? Nos nossos índios também. A Grande Mãe, a Grande Deusa. Tinha séries, tinha várias, né? Frígia. Então são ciclos. Para tu entender um pouco melhor de ciclos, tu põe no YouTube ou tu põe. Agora eu estou pensando no Guimarães Andrade, mas não é. É o cara que traduziu do grego o Novo Testamento, Haroldo Dutra Dias. Ele explica os ciclos. O que são ciclos? 2.000, 12.000, 24.000. Ele explica bem a questão dos ciclos. Na verdade, tudo é cíclico, né? A própria questão passado, presente e futuro também é cíclica, não é um contínuo como aparentemente. Isso aí já foi falado. Então, a partir de 82... tá, essa é outra parte. Então, a geração X foi a partir de 1960, 70. A geração Y a partir de 82 e a Z a partir de 2000. Então, seriam 3 gerações. Tem alguns que dizem que alguns são da linha da ciência, outros são da linha da comunicação e do direito, e outros teriam poderes paranormais de enxergar, de se comunicar, de fazer canalização com seres extraterrestres. E tem crianças que estão lembrando de existências anteriores, então tem bastante coisa nova aparecendo. E muitas vezes as crianças são confundidas com a hiperatividade. Hiperatividade é uma coisa, crianças índigo é outra, crianças cristal é outra, e inteligência e criatividade é uma coisa, e hiperatividade é outra coisa. Tem que saber separar. Infelizmente estão tratando muitas vezes erradamente, por desconhecer o diagnóstico e saber diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Uma coisa interessante que nos quadrinhos do Lanterna Verde tem uma alusão a isso. Tem um grupo, uma tropa, que é chamada Tribo Índigo, que elas são de alienígenas, que eles são um pouco mais evoluídos que os outros personagens mais humanos, e eles são mais movidos pela paz, mais calmos, mais benevolentes, e eles têm o poder da luz violeta. Que lembra um pouco Saint-Germain, né? Quem estuda Saint-Germain, Ponte para a Liberdade, para entender o que é o raio índigo, o raio azulado ou mais para o violeta. Seria o violeta, né? Magenta.
Então são crianças espertas, são crianças questionadoras, eles entram na política, entram no sistema judiciário. A gente tem muitos exemplos na atualidade de seres que provavelmente são índicos. E estão por aí, estão fazendo o seu papel. E o pessoal que não aceita está com medo desse pessoal, que eles põem para quebrar mesmo. Eles não estão aí para brincadeira. E eles levam a sério. Eles não aceitam o roubo, não aceitam o desvio, não aceitam falsidade, não aceitam falta de ética. E muitas crianças questionam os próprios pais. Muitas vezes há conflito entre pais e filhos por causa disso. Eles começam a questionar os pais, por que fuma, por que faz tal coisa, ou por que está dizendo dinheiro, e eles começam a questionar tudo isso. O cristal ele já é mais quieto, mais tipo filosófico, enquanto o índico é mais questionador, é mais revolucionário mesmo. Então Jesus provavelmente era índico, ele era revolucionário, não no sentido de pegar ganhado, no sentido de contra o sistema. Né? Correlação de natureza elétrica no sistema nervoso, produzindo temperamentos hiperativos, temperamentos reativos. Esse aí seria o transtorno, o TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que não tem nada a ver com índico. Então, muitos anarquistas eles eram índicos? É. Os revolucionários, mas não necessariamente pegar em armas. Né? Pegar em armas seria o extremo. Crianças que não submetem a qualquer orientação, especialmente sem impostos. E elas são desde pequeno, são autossuficientes. A partir de 1982, o número delas cresceu assustadoramente, chegando à casa de alguns milhões em 2000. Então, pelo próprio processo reencarnatório, eles estão vindo, e muitos estão vindo pela primeira vez à Terra, vindo de outros planetas. Como disse o Halen, tem planetas, tem seres bem mais evoluídos que nós, e são nossos evoluciólogos, amparadores, que estão vindo aí para ajudar nessa transição planetária. A criança... ali fala da substância metilfenidato, a ritalina, que é usado na hiperatividade, mas se tu usar numa criança índigo, tu vai acabar dando um prejuízo. Ela ajuda quem é hiperativo, mas quem é índigo, ela bloqueia a criatividade. Um exemplo de provavelmente é índigo é o cara que criou o iPad, o iPhone, o cara da Apple. Então esses caras revolucionam, Steve Jobs. O Einstein provavelmente era índigo também, então eles não são só de agora. Ali tem um físico, Nikola Tesla, e esse livro... Tem uns caminhos sociais, né? Esse livro, Alienígenas ou Médiuns, do Paulo César Fructuoso, é um cirurgião oncológico, do Lar Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro. Ele questiona, eles são médios canalizadores, ou eles vieram do futuro? Ele questiona. Fala dos milagres de Fátima, que segundo alguns, inclusive alguns padres, era um fenômeno ufológico. Apareceu para a criança como Maria, mas segundo alguns era um OVNI, um disco voador. Até porque o Sol não pode se mexer, né? Então aquela dança do Sol, assim como aquela dança do Sol que está na Bíblia, provavelmente foi um fenômeno ufológico. Claro que a Bíblia, eles não iam falar em disco voador. Hoje a gente usa o termo disco voador ou naves. Então, o índigo, os psicólogos perceberam que essas crianças com déficit de atenção e TDAH apresentavam uma aura com irradiação na tonalidade azul índigo. Aqui que é a controvérsia, que tem alguns que defendem que os índigos também são hiperativos. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que são diagnósticos diferentes. Porque aí o hiperativo tu vai tratar, e o índigo não necessita tratamento. O que ele necessita é uma boa orientação espiritual, consciencial, psicológica. E para isso os pais têm que estudar novamente. Também. Tem até um que quer ser presidente dos Estados Unidos, o outro quer curar o câncer, tem 16 anos, 18 anos. Esses aí todos são índicos. Aquela... Não sei porque ele se dizia ateu, né? Mas ele era gênio. Aquela criança que desenha, explica a formiguinha, explica as dimensões, também é índica. Ela explica o universo brincando. E tem aquele lá que é russo ou tcheco, o Boris, que ele diz que veio do planeta Marte. Então tem alguns que dizem, porque eu vim de Marte, porque eu vim de Pleiades, porque eu vim de Arcturus. Eles dizem e criam um problema até na escola. Hã? Dizem naturalmente. Desenham as naves, minha nave era assim, desenho. São crianças que enxergam os avós, que já partiram, eles conseguem enxergar os planos espirituais também.
tem comunicação telepática. Quem assistiu A Menina Índigo, tem um filme que é americano, original, que eles se comunicam automaticamente entre eles, como se fosse uma internet mente-mente, consciência-consciência. E teve A Menina Índigo, o filme brasileiro. Eu só não assisti ainda, mas já teve uma versão brasileira também. E a Cristal já é uma criança que é mais quieta, mais reflexiva, mais contemplativa. Apresenta a forma de independência e tem algumas dificuldades na área de nossas imposições. São conscientes quem são. E a aura delas, a parte energética, é mais tendente para o cristal. Qual a diferença do índigo para o cristal? A grande diferença é que o índigo é revolucionário e mais ativo. E o cristal é mais passivo, mais contemplativo, mais filosófico. Um é mais filosófico. Observador, no caso. É. E o outro é mais de ir para a política e para questionar. Um é mais líder e o outro é mais tipo mestre budista, algo assim, tipo mais monge. Mais monge. É. Tem alguns que dizem que a época do Collor foram pressionados pela imprensa, mas provavelmente elas já eram índios. Esses que foram para ruas, foram recentemente para 2016, 2014, provavelmente eram todos. Nós muitas vezes temos dificuldade de ir para a rua, questionar, e para eles é a coisa mais natural, questionar. Finalidade, criar biotipos para o futuro da humanidade. Então aí entra na questão do transhumanismo, entra a questão da Terra entrando na renovação planetária, tudo evolui, então não pode ficar parado. Eles questionam por que derrubar árvore, por que poluir. Alguns chegam até ponto de não comer mais carne de animais. Isso é até engraçado, Alberto citou isso, porque lá teve um país, não lembro agora, o que foi feito. Tinha uma árvore centenária lá. O que eles fizeram? Eles foram lá, derrubaram aquela árvore centenária e botaram no lugar uma placa, um outdoor gigantesco de uma criança abraçando uma árvore. Então, é algo que fica meio... Não faz sentido isso. Porque não deixou a árvore lá para derrubar. Mas tem muitos casos que eles abraçam e conseguem salvar a árvore. Sim. Ou desviam. Se é uma rua, desvia e fica a árvore no meio. E não foi o que foi feito. Ali, pessoas que não tiveram nenhum tipo de preocupação foram ali e derrubaram. Essa é uma das brigas atuais, o pessoal que tá contra unir ministérios, por exemplo, da agricultura, do agronegócio, com a preservação da natureza. Ali é problemático pelo seguinte, que são interesses opostos. Né? Porque uns aceitam derrubar mata para criar gado ou plantar, e outros dizem que não tem necessidade. Só que... realmente, Israel, os caras plantam e não tem mata lá, é só deserto. E planta e cultivo. E lá eles sofrem mais com seca do que aqui. E eles transformam a água do mar, dessalinizam. Então, por que não? O Brasil tem que aprender com isso. E isso é uma coisa boa, isso é uma coisa que vamos torcer para que dê certo. O problema é o seguinte, no Brasil existe uma bancada que é muito movida por interesses. Então, não tem como, no Brasil, colocar uma pessoa... Eu acredito que vai ser dois ministérios. Não tem, porque, como tu disse, são coisas opostas. Não tem como juntar, porque... talvez no futuro, mas por porque, enquanto... independentemente, se botar alguém ali ligado à questão ambiental, ela vai puxar para o lado ambiental e o agronegócio vai ficar para trás. Se pôr uma pessoa ligada à agricultura, ela vai focar na agricultura e vai liberar o desmatamento. Mas existe o agrofloresta, existe a cultura orgânica, existem coisas que conseguem conciliar as duas coisas. O problema é que isso aqui no Brasil ele não dá certo. Mesmo que a gente tivesse apenas 5 ministérios, obrigatoriamente ele deveria... Não, tem lugares que já deu certo. A questão é, no caso da soja, que são milhares de hectares, como fazer agrofloresta ou uma agricultura orgânica quando é familiar dá para fazer. Agora, quando é para exportar... Esse é o problema. Aí é uma questão. Aí precisa muita terra, muita. E outra, já tem plantio direto, né? Antigamente boa parte das chuvas que a gente tem aqui no Brasil, elas são provenientes das nossas florestas. Então, você abrindo espaço para o maior desmatamento, tu abre espaço para que surja seca, como aconteceu em São Paulo, até uns 2 anos atrás. Por quê? Porque lá naquela região não tem árvore lá. Tanto que ela não é mais a terra da garoa. Sim, justamente. Então, isso é complicado. E os animais estão indo para as cidades. Eu falo né? na questão ambiental, tá? Sem
sem puxar para lado de partido A ou partido B, político A Mas ou político B. é possível conciliar as coisas. É possível conciliar. Mas vai ter que ter 2 ministérios, pelo menos. Exatamente. Tem que ter os dois. Porque hoje em dia nós temos interesses muito opostos. Quem hoje em dia está muito envolvido com as empresas de exportação, elas não querem muito saber de... Infelizmente é a nossa realidade. Eles não querem muito saber de preservar. Eles querem quanto mais terra para melhor. Só que daí entra aquela questão. A natureza, o meio ambiente, ele não precisa do ser humano. Mas o ser nós humano precisa do meio ambiente. Então, mesmo que se, por exemplo, hoje em dia, mesmo se, por exemplo, a gente tivesse apenas 5 ministérios, um desses 5 obrigatoriamente deveria ser focado no meio ambiente. Até se diz de forma de brincadeira que a não ser que o ser humano conseguisse fazer fotossíntese, mas enquanto ele não consegue fazer isso, ele vai ter que preservar justamente. Fora que também tem outras questões envolvidas, né? Porque também parte do princípio de que o meio ambiente é só árvores, mas não é isso. Tem a questão da água, a questão da poluição, gestão de resíduos sólidos, reciclagem do lixo, muitas vezes puxa para o lado da saúde, ali também a questão de saneamento básico e tudo mais. Então, por falar nisso, se por acaso tiver algum vereador escutando, uma das coisas que a gente briga, a gente já tem o Roberto que trabalha com reciclagem do lixo, só que não tem por parte dos gestores o auxílio para a máquina. E ele diz que tem uma máquina, só tem que consertar ou se compra uma nova. Para que mandar para fora se tu pode usar a máquina e dar trabalho? Estão precisando de trabalho, dá trabalho para os sumacenses. E já que já tem aquele galpão enorme lá, e os caras estão mandando para Uruçanga, para outros lugares, dá para trabalhar aqui mesmo. Isso aí fica uma ideia para o pessoal aí que tiver escutando. E só para encerrar ali, em relação aos ministérios, não é só a pessoa ambiental que está com o pé atrás. Mas pela tendência é deixar os dois separados. O próprio pessoal da agricultura ele já está questionando isso pelo seguinte: muitos setores de exportação que a gente tem no Brasil hoje, eles dependem de relações exteriores. E lá no Brasil, muitas dessas relações elas só existem por conta do Brasil ser considerado um país que ele luta pela preservação da Amazônia. A partir do momento que você inibe isso, juntando os dois... Aí tu está falando das ONGs, né? Países mesmo. Tem países que eles mantêm relação com o Brasil, relação desde comercial. Que preserva a natureza. Então, a partir do momento que você... Tanto é que muitos setores da agricultura, eles vão ser prejudicados também por conta dessa questão da exportação. Tirando os Estados Unidos. Porque... Mas no Brasil, mas lá na Europa, principalmente, que são contatos importantes para o Brasil em termos de exportação, vai prejudicar a relação com eles. Então, isso é meio triste, é meio complicado. Então, o correto é deixar os dois separados. Provavelmente que vai acontecer. Até porque acredito que já está tendo petição, manifestação e dificilmente vai... Eu, pelo menos, eu quero acreditar que dificilmente isso vai para frente. É algo que tem que ser separado. Infelizmente, no Brasil, hoje em dia, a gente tem que ter uma área separada só para o meio ambiente, porque os políticos brasileiros ainda não têm a consciência da preservação. Se um dia eles tiverem essa consciência, daí sim. Daí até falando em crianças... Até porque existe a bancada ruralista, a bancada evangélica. Exatamente. De... Então, cada um puxa muito para o seu lado. E falando nesse tipo de pessoa, tu me lembrou agora o Chico Mendes. Eu acredito que ele seja uma criança índigo, então. Porque ele, na época, ele era produtor. Provavelmente. Só que ele defendia que a gente conseguia produzir... Ele e a Dorothy Stein também. Em Freira, eles defendiam que a gente poderia produzir sem destruir a natureza. Por isso que hoje existe o ICMBio, né? Instituto Chico Mendes. Inclusive, naquela votação que teve do maior brasileiro do mundo, eu votei no Chico Mendes. Infelizmente, a gente viu que aquela votação foi uma vergonha, né? Que já até o Tiririca tá entre os maiores brasileiros. Não, mas ganhou o Chico. Sim, Não, mas teve ator de novela entre os 100 maiores brasileiros. Entra Pelé. Político. Se bem que o Romário não ganhou na terra dele. Ficou em terceiro. Então são muitas inteligentes, são habilidade em tecnologia e comunicação, então muito nessas TIs, nessas novas tecnologias, robótica, mecatrônica, tudo nessa parte de reengenharia, transhumanismo. São informais, tem muito dessa questão do trabalho em casa, o home work, o home office, ou o trabalho co-work, trabalho várias empresas no mesmo local, dividindo o aluguel.
Falam bastante. E eles não ficam no setor só, eles são dinâmicos, fazem várias coisas simultaneamente, fazem bem, são fisicamente ativos, falam bastante, processo de informações e pressões, velocidade relâmpago. Só que muitas vezes tem um problema de foco. Eles conhecem muita coisa, mas a dificuldade é a questão de focar em. Se focar numa, né? É. E também eu pergunto, nesse caso, então provavelmente eles têm maiores facilidades para se lembrar de certos assuntos e tem alguma dificuldade para se lembrar de outros, né? Nesse caso, né? Em detrimento de outros. Uma coisa que tu gosta de fazer e eu gosto de fazer também, eles têm dificuldade de pegar um livro e ler da capa até o fim. Sim. Eles são muito de internet, acessar a internet. Só que muitas vezes tu fica com... Eu já cheguei... Conhece muito, mas de pouca coisa. Pouca coisa de muito. Uhum. Já teve uma época que eu já li ao mesmo tempo 3 livros. 3 livros paralelos. Um pouco de um outro. Depois que entrou a faculdade, eu leio 3 livros, mas 3 livros de faculdade só, né? Mais técnico. Mais técnico. Processar informações mais rápido. São entusiastas, gostam de falar com pessoas de quem gostam. Participam muito desses negócios de vendas, de bem-humorados e divertidos. Os humanistas, né? Isso aí, né? Tem mais gente ali ou por enquanto são os mesmos? Só um pouquinho aqui. Humanistas. São os mesmos. Marilda, Cipriano. Tem mais gente ali. Valdir Machado. Landa Bordignon. Salete Rosa. Roberto da Silva. Marilésia. Alexandre Dimas. Márcio Gonçalves. Danda Batista. Jane Rodrigues. Maurina Delfina. Dejair da Silva. Quem é aquela ali? Marileia? Vinícius Soares e Chico Bento. Everaldo Alcides Rocha. E o nosso amigo lá Aqui, os artistas. Aquele Humanistas é o mesmo? É aquele que a gente já falou, só que a gente já falou no... Tá. Artistas, então. Multitarefas, então fazem várias coisas e fazem bem. Que aí diferencia do hiperativo, que o hiperativo começa a fazer e não termina, aquele que começa a fazer e não termina. Tem muita dificuldade na escola, no trabalho. Justos e dramáticos, não aprendem, pois intuem. Por intuição. Intensamente criativos trabalhadores, exigentes perfeccionistas, gostam de vestir-se de forma diferente e ser o centro das atenções. Então tem um pouquinho ali de histriônico também, né? Personalidade histriônica. Que gosta de chamar atenção. Meio toque também, né? Meio obsessivo, transtorno obsessivo compulsivo. Tem tendência para isso. E pode ter tendência também ao uso de substâncias. Um exemplo típico é o Jorge Fernando, né? Jorge Fernando? Conhece, né? Sim, já ouvi falar. Da Rede Globo. Tá. Que faz novelas, teatro. Eu já ouvi falar, mas eu não manjo muito de atores, essas coisas. O outro cara é aquele do vídeo show Miguel Falabella. Esse eu conheço. E esse tem toque também. Geralmente eles têm toque. Conceitualistas. Tecnologia, design e processos mecânicos. Metódicos em seu trabalho, viciam-se com facilidade. Inclusive em videogames? Tranquilos, mentais e focados, raramente são hiperativos, engenheiros, arquitetos, programadores, designers, forças armadas, organizações sistematizadas e burocratizadas. Tem organização, né? Esses são mais racionais, então? São. Tecnologia entra o nosso amigo do iPhone, Steve Jobs. Conceitualistas, não se importam em trabalhar sozinhos. Isso é interessante. Nós tinha uma aluna que trabalhou conosco, ela gostava de fazer o trabalho sozinha, ela não gostava de fazer em grupo. Quando tinha trabalho em grupo, eu quero fazer sozinho. Eu, quando tinha trabalho de 5, a primeira coisa que eu falava, professora, posso fazer sozinho? Mas em 2, 3 não fazia? Não fazia. Então, tu é desse aí, então. Eu não gostava de fazer trabalho. O pessoal não gostava de mim, inclusive, teve uma época que a professora fez uma brincadeira, falando assim, você vai escolher um aluno e você vai dizer os defeitos que você vê nele, uma qualidade e defeito.
Daí teve várias pessoas que me escolheram, falaram que a qualidade é que eles me achavam inteligente, e o defeito é que eu não fazia nada em equipe. Em equipe. Trabalha em equipe. E quando eu... Tu tem tudo para trabalhar em laboratório. Então. Sim, por isso que eu estou em engenharia química, eu posso trabalhar no laboratório. Mas não acredito que isso seja uma verdade absoluta, porque em termos... acredito que esse tipo de pessoa, ela vai aceitar trabalhar em dupla quando é a outra pessoa que ela tenha interesses ou afinidades ou uma linha de pensamento parecida. E talvez até na resolução de crimes, que até o Márcio Martins estava falando, trabalhar com análise de DNA, esses negócios, e que tem pouco envolvimento com pessoas. Tu vai lidar com cadáveres, com... Mesmo que esteja envolvido com outra pessoa, vai ainda assim são indiretamente. duas pessoas que elas estão... não tem certo envolvimento no com outras instituto, pessoas. No IPQ, IPQ não, IGP, né? Instituto Geral de Perícia. Algum órgão desse tipo. No meu caso, eu sempre parti do princípio que é o seguinte: muito ajuda que não atrapalha. Tu deve gostar daquele seriado lá do... Qual? Não é o Law and Order, é outro. Que investiga esses casos de estupro, de... O CSI? CSI. CSI, adoro o CSI. É. Eu adoro o CSI. Dr. House também adoro. E ele tem meio essa ideia. Mesmo sendo em equipe, ele resolve tudo sozinho. Resolve tudo sozinho. Ele gosta da equipe, mas não porque ele gosta de trabalhar em equipe, porque ele tem cisma em ter uma equipe ali, mas ele não trabalha em equipe. Ele resolve tudo sozinho. Ele manda eles listar no quadro e vai, essa não é, essa não é. Isso. Ele que escolhe. CSI, Investigação Criminal. Conceitualistas, então, interdimensionais. Aí vai entrar a questão do alienígena ou médium. Então, a física fala em 11 dimensões. Então, nós estamos na dimensão 13,5. É largura, profundidade, altura e tempo. Tempo é a quarta dimensão. A partir da quinta dimensão, começa a ficar mais invisível. São dimensões mais invisíveis. E tem dimensões dentro de dimensões. Aí, se tu estudar o Michio Kaku, tu vai entender essas outras dimensões. Eu li um livro dele. Todos são bons. Física do futuro, física do impossível, universo paralelo. A física do impossível. Que eu achei bem interessante. Que ele explica fisicamente conceitos que a gente vê na ficção científica. Ele é da equipe do TESA. Provavelmente ele é desses caras também. Eu gosto do Michio Kaku pelo seguinte. Basicamente, tendo um pensamento igual dele, que eu fui para engenharia química. E ele consegue transmitir de maneira simples. A gente que acha difícil a física. Um dos meus primeiros questionamentos que traçou o meu caminho para ir para a engenharia química foi o seguinte: eu me perguntei. Eu estava assistindo 2000, tu te fala? Eu estava assistindo um episódio do X-Men Evolution. Tinha um personagem chamado Magneto, que ele controlava o magnetismo. Hoje à tarde estava passando de novo. E ele voava. E daí foi ali que eu fiz o questionamento. Contou essa história. Fiz o questionamento. Mas por quê? De que forma o Magneto ele voa controlando o magnetismo? Daí eu parei para Daí eu parei para pesquisar a física de tudo que aparecia na ficção científica a partir dali. Acabei depois indo para a química da ficção científica, acabei na engenharia química por causa disso. Então, muitas vezes os nossos hobbies eles têm bastante importância na nossa formação. Sim. Coisa que a gente gosta, né, desde pequenos, né? Pode ver, quando era pequeno, um dos brinquedos que eu mais gostei na vida foi um kit de física que eu ganhei. Eu fiz tudo que eu conseguia fazer, eu fiz. Se tu não estudou, o Roger Bacon, Francis Bacon, tu vai gostar. Eles já anteciparam bastante da ciência. Numa época que predominava a religião e a teocracia. Né? Então, esses seres interdimensionais são seres espirituais mesmo. Tem clarividência, eles enxergam. Então, eles veem fantasma, veem fenômenos paranormais. Onde eles estão, acontece aqueles fenômenos parapirogênese, visão do futuro. Edgar Cayce, esses caras profetas. Pensadores abstratos, desobedientes na sala de aula. Prefere a quietude. Então, os filósofos mais doidos, eles eram desse tipo, né? O Isaac Newton é desse tipo aí. Prefere a quietude. O Tesla também, enquanto o Edison era mais socializado. Menor número de índigos. Não, menor número de índigos. Acho que tá em menor número. Nesse grupo aí. Novos paradigmas, novas filosofias, novas religiões. Martinho Lutero, então, ele era um? Também. Tem um cara que é Ken Wilber. O cara unificou toda a psicologia do Oriente e do Ocidente. Está nesse grupo. O cara é muito bom. E tu olha para ele e tu diz, esse cara tem cara de alienígena. É careca e tudo.
amam estar ao ar livre, são atletas por natureza, defendem as causas globais, a questão da ecologia, sócios filantrópicos, ONGs. Essas crianças aí com 12 anos já criando ONGs. Então essas crianças são desse grupo aí, são interdimensionais. E é o que popularmente se diz, são anjos que se corporificaram na Terra, encarnaram na Terra, ou reencarnaram. Se beneficiarão grandemente, tipo, se praticar alguma forma de arte marcial para ajudar eles a direcionar essas energias. Aí seria o karatê, ou aquelas práticas, mas mais pela disciplina. Pela disciplina, que nem o militar, né? De todos os tipos índigos, elas são as mais prováveis de serem rotuladas autistas. Então, uma coisa que aparece muito, por que tem tanto autista hoje em dia? Então, aí tem uma possível explicação. Muitas vezes, o problema é que tem certo preconceito, né? Quando uma pessoa ela faz uma coisa errada, muitas principalmente pessoas os idiotas savants, que eles chamam. Muitas pessoas que... Eu considero isso um tipo de preconceito, sim, de seu autista. Chamo de autista. Mas o Asperger, o Einstein é considerado o Newton também. Não, só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, autista, ele não é um xingamento que a gente deve usar como se fosse algo ruim. Daí é utilizado. Geralmente as pessoas identificam o autista com aquele brinco isolado e não se enturma com os outros, ou fica gritando sozinho. Né? O Asperger não é um tipo de autismo? Então, o espectro do autismo vai... Lembra a curva de Gauss, né? Tem os com retardo mental grave, que seriam os mais relacionados com que poderiam estar relacionados com... Os de Asperger, eles têm dificuldade em interpretar sentimento, não é? Ou emoções. E aí os do meio, e no final, os mais evoluídos, que seriam os idiotas savants ou os Asperger. Na verdade, eles são gênios, mas são autistas, são centrados neles mesmos. Aí 50% passou adiante. 50% deles realmente são autistas. Outros usam o rótulo. Então, hoje se chama transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. Lembra do chá? Tem alguns que brincam. Mas espectro, isso aí está muito... a medicina está se espiritualizando. Está falando de espectro, fantasma, mas é espectro no sentido de várias síndromes no mesmo diagnóstico. Amanhã irão oferecer soluções para problemas sociais de hoje. Fome, doenças, pobreza, preconceito. Como a gente conversou agora há pouco, se as pessoas não pensarem tanto na questão financeira, só pensar no hoje e não pensar daqui a 20, 30, 50 anos. Então isso aí é uma coisa que o ser humano vai ter que mudar. Infelizmente é o pensamento que a gente tem nos políticos do mundo todo, não só do Brasil. A gente tem que eles pensam muito no agora, no que eu vou conseguir agora, mas não pensam no que pode girar isso. Se tu analisar, a maioria dessas pessoas, eles estão um pouco se importando com o dinheiro em si. O dinheiro é fruto do trabalho deles. Eles não trabalham pensando no dinheiro. Sim. E aí tu pega... Uma consequência, no caso, né? Tu pega o Tesla, ele morreu pobre com 86 anos, cuidando de pombos no hotel em Nova York. Morreu solitário, né? Talvez ele sempre tenha sido solitário, né? O outro Schopenhauer. Schopenhauer também. Ele chama ele filósofo... O que eu acho engraçado é que o Schopenhauer ele era dito filósofo solitário, mas ele escreveu um manual para a felicidade. E chamava ele de rabugento. Mas através da tristeza tu conhece a felicidade. Só que observa umas coisas que o Schopenhauer ele tinha que na época muita gente não pensava. Ele pensava muito na questão da importância dos seres vivos. Ele falava que o ser humano que é capaz de fazer mal a uma vida de um animal não pode ser considerado uma pessoa boa. Então isso é um pensamento bem à frente. Se ele trata mal os sub-humanos, que dirá os humanos. Sim. E é o defensor do pessoal que cuida dos cachorrinhos e dos gatinhos. São poucos em números. Rótulos. Não rotule as crianças índigo. Normal, especial, não rotule. Porque muitas vezes, há um tempo atrás, se falava em superdotados. Alguns deles são superdotados mesmo. Mas hoje em dia se fala em QI, QE e QS. Quociente intelectual, emocional e espiritual. E ali mostra os 7 meridianos, do vermelho ao violeta. Como predomina o violeta, que é o coronário, por isso que elas são índio. Violeta, magenta, ou... Não chega a ser o roxo, é quase um roxo. Aos 30, 40 anos, muitos deles já estão com 30, 40 anos. Então, Sérgio Moro e outros estão nessa turma aí, no Dallagnol. Eles têm pessoas que não gostam deles, mas se tu te aprofundar, eles são índios.
Quem dera se os outros seguindo os seus exemplos, né? Segurança. Não tem medo, são autoconfiantes, refletindo o desbloqueio do chakra básico, aquele da raiz lá junto da coluna, bem na raiz. Ali a posição de lótus, a tradicional, integração de valores, querem uma sociedade de valores equilibrados, a cosmoética, a ética crística. Essa é uma característica do desbloqueio do chakra básico. Seria compreender o yin, o yang, a unidade do tal. Yin yang é masculino e feminino, ou feminino e masculino, e o tal é a tolerância, amor e ordem. É a definição de Deus para o Lao Tse. Cooperação. Prefere a cooperação à competição. É o melhor para todos e não o melhor para mim e o resto que se fere. É o melhor para todos e o menos para mais, como se fala na TV. Vem este mundo trazer os ideais da cooperação acima da competição. Ao invés da... Como é que tu falou? Da solitude, a solidariedade, né? Trocar a solidão pela solidariedade. Todos dependem da cooperação dos humanos, todos os seres vivos. Desbloqueio do chakra solar, aí já está falando no nível acima do umbigo, no nível do estômago, que tem a ver com o pâncreas. Por isso que os problemas aí, temos o diabetes, outros problemas nesse meridiano. Autoestima positiva, vão regir a agressão, essas crianças vão denunciar os abusadores e pode até ligar sozinhas para a polícia para denunciar. Este é um desbloqueio do cardíaco, a parte do sentimento. Tem toda essa briga aí, o 180, brigar contra o assédio sexual, contra a pedofilia e esses abusos. Porque o pessoal que vai contra essa gente, por que tem tanta pedofilia, tanto assédio, tanto estímulo à droga? É o pessoal do chamados Illuminati, né? O pessoal do contra, que ainda tem aqueles pensamentos antigos. Igualdade e democracia. Eles não aceitam autoridade ditatorial. E quem sabe, mesmo não gostando, quem sabe o nosso futuro presidente seja um desses também. Ele defende de maneira truculenta, mas ele defende a democracia. Também não se encaixam mais os modelos antigos de ensino. Isso é uma das coisas que está se brigando hoje em dia. Para que essa questão aí de... Se hoje em dia as crianças aprendem pela internet, tem que equipar as escolas. O próprio futuro governador aqui tem essa ideia também, até porque tem mulher professora e tudo mais. Equipar as escolas, entrar na internet e dar aula de maneira dinâmica. Hoje em dia temos data show e outros recursos. Então, para que usar ainda o giz, o quadro? Isso aí são coisas do passado. E trabalhar também em grupos, em círculos, não os alunos só escutando, mais uma interação, um debatendo com o outro, o professor ensinando o aluno ensinando o professor, tipo Paulo Freire, mesmo que alguns chamam ele de comunista. Mas o método dele é bem interessante. O que eu acho interessante é que tem algumas pessoas que já se adaptam a isso. Eu lembro que eu tenho todos os tipos de professores que eu já tive na universidade. Um desses que é mais apegado àquele modo antigo, o professor está ali, ele sabe mais que o aluno tem que só ouvir. E tem uma professora que me chamou muita atenção, que sempre que o aluno faz uma pergunta para ela, quando ela não sabe responder, ela não fica inventando teorias, ela fala... Vou buscar depois te trago. Eu não sei... ela não faz isso, ela faz outra coisa. Eu não sei o que... Eu não sei te responder isso, fulano. Então tu vai fazer o seguinte, tu vai pesquisar tu mesmo e tu vai me trazer porque eu também quero saber. Gostaria que tu trouxesse e isso me explicasse porque... maiútica. Sim, daí é essa questão, né? Ela induz o aluno a aprender e a exercitar o que aprendeu. E ela aprende junto com o aluno. E se tu analisar, o Pitágoras já praticava isso, Sócrates, Platão. Nós tivemos no mestrado um professor que ensinou técnicas de ensino, é bem interessante, e algumas já são aplicadas. E uma delas, talvez essa tu fosse gostar, é tu criar como se fosse até entra em alguns casos de terapia cognitiva, simulando um fórum. Aí vai ter o réu, vai ter o promotor, vai ter o acusador, vai ter o defensor. E é bem interessante. Aí mostra... Uma vez eu tive um trabalho de filosofia parecido com isso, só que ele era um pouco radical. Era o seguinte, cada um ia trazer as suas defesas, só que se o outro aluno... Só que se o outro aluno ficasse
sem argumento era 0 pro aluno. Oh. Daí ficava muito 880. daí o tempo todo tu tava tentando inventar coisa. Então sempre dava meio a meio. Era tipo uma balança. Então não podia ficar sem responder nada. Se ficou sem responder, dava 0. Daí mas o meio termo é a tempestade cerebral, né? Brainstorm. Que aí tu vai ver o que vem na cabeça, tu diz. Depois tu vê se faz sentido, se não faz sentido. O pior desse método é que os 2 filósofos que eram escolhidos, tinha um que era bem mais fácil de tu defender e outro que era muito difícil. Heráclito e Parmênides. Então, quem pegava o Parmênides tava um pouquinho mais ferrado. Porque é mais fácil tu... O Heráclito é complicado. Sim, mas em relação ao Parmênides, tu defender que tudo continua o mesmo, tá. quando a simples ideia de uma lagarta se transformar em borboleta sim, já fundamenta o que o Heráclito defendia. Então o pessoal que pegava o Parmênides já ficava rezando. Mas eu lembro, graças a Deus, eu peguei a equipe do Heráclito. E eu também não gostaria de ter pego o Parmênides porque eu não concordo com ele. Gosto do Parmênides, eu acho que foram válidos os questionamentos que ele levantou, mas eu não concordo. Eu acho que é muito claro que está tudo mudando. Na faculdade, na parte de ginecobstetrícia, foi bem interessante. Tinha um professor que defendia, por exemplo, o par normal, e outro defendia a cesariana. Aí o cara, isso é positivo ou negativo, o que é bom? E depois tu tira a conclusão, bem interessante. É interessante fazer isso de tu, cada aí tu vai usar a tese, a antítese e a síntese. Né? E sem, o que eu acho que, se eu fosse professor e fizesse isso, a minha regra seria a seguinte, sem argumentum ad hominem. No caso, sem tu atacar outra pessoa. Sim. Tu ia pegar... defender ideias, não defender ideias e não atacar, por exemplo, pessoas. Um filósofo tal. Dizer, esse filósofo aqui é um idiota, por isso que está errado. Não, isso não é um argumento. Isso é um xingamento, tá atacando a pessoa. Tu tem que pegar, eu não concordo com esse filósofo, por isso e aquele outro. Né? Então... porque existe o espírito da época. Né? Sim. Até porque todo filósofo tem um conceito. Na época, Jesus era normal e era lei e apedrejar a mulher adúltera. Sim. É um absurdo. Que aí tu questiona, por que não apedrejar o homem adúltero também? Sim. Então pro próprio Jesus, por isso que ele era índio, porque ele questionava. Quem tiver pecado, atira a primeira pedra. As pessoas que estavam à frente de sua época. Outra pessoa que eu acho que também pode ser índigo é o Stan Lee. O Stan Lee foi o criador da maior parte dos quadrinhos da Marvel dos anos 60. Porque ele sempre trazia questionamentos que estavam bem à frente do tempo dele. Em 1960 ele trouxe questionamentos como o patriotismo, até que ponto o teu próprio país está certo. Outro que ele trazia, questão do preconceito, que daí os X-Men ele trouxe. Sim. Né? Então, ele já trazia muito desse tipo de... No meio artístico, entra naqueles meio artístico. Ali. Então, dadas as definições, eu acredito que ele seja. Claro que ele manifestou esses questionamentos, através do trabalho dele. Então tem várias... E também tem outro lá, o que criou o Sandman também, que também é histórias em quadrinhos. A gente observa muitos desses no e meio aqui nós temos o criador do Cebolinha e da Mônica. Né? Sim, o Maurício de Souza. E o Ziraldo também. O Ziraldo. Eu gostava muito do Ziraldo. Que criou a Turma do Pererê também, né? O menino maluquinho, a Turma do Pererê, foi o Ziraldo que criou. Então, doutor, nessa questão aqui, então isso só confirma aquilo que a gente discutiu agora há pouco, né? É provável que muitos anarquistas, eles eram índigos, né? Porque não os vândalos, tirando o vandalismo. Não aqueles que vandalizam. Falo aqueles que eles defendiam que o sistema estava errado, a liberdade da individual. Para quem estiver escutando, o que ele quer dizer aqui é o sentido de um povo ser autossuficiente. Isso aconteceu na Itália, de não precisar um presidente, um primeiro-ministro, porque a Itália muitas vezes estava sem primeiro-ministro e tudo funcionava bem. O padeiro fazia o trabalho dele, o médico o trabalho dele, cada um fazia o seu trabalho. Tem uma cidade na Dinamarca que é assim, acho, se eu não me engano é Cristiânia, o nome da... E eu acho que tem aquela ilha lá da Islândia, Islândia ou Escócia. Isso. Essa cidade... Quem vai para Dinamarca, Dinamarca, quem vai para lá, eles recomendam que visitem essa cidade só para conhecer como é lá. É uma cidade que ela, na verdade, é tipo uma nação dentro da Dinamarca, uma nação autônoma. Ela tipo o Vaticano. Dentro da cidade pode fazer o que quiser, mas se tu sai fora, tu já está condicionado a leis. Então o que acontece? Dentro da cidade, é muito comum ver lá o pessoal, o que eu acho engraçado, você vai lá nessa cidade, já vi fotos, encontra famílias, pessoas limpando a rua, e em cantos tu vê pessoas na boa fumando erva, essas coisas.
E lá é tudo livre. Tudo livre. Que nem na Holanda. Isso. Só que o que acontece? Não tem esse tipo de ataques pessoais, de ataque, de violência, essas coisas lá. O povo lá, quando tem sujeira na rua, eles mesmos eles se reúnem para limpar. A questão da... Eu não sei como funciona a internet lá. Eu tenho que pesquisar. Mas lá é uma nação autossuficiente. Só que por que ela funciona? Porque é num grupo pequeno. Uhum. E isso, para funcionar no mundo, a gente tem muito caminho pela frente. Teria que o mundo todo ter esse pensamento coletivista, esse pensamento de cada um fazer a sua parte. E quando estuda outros planetas e pelo que a gente tem que recebe, ou por canalização ou por literatura, existe os líderes, ou por idade, e geralmente é por conhecimento, mas não só conhecimento, por sabedoria. Uhum. Tu pode ter conhecimento e ser um Hitler. Sim. Tu só vai ter sabedoria se usar o conhecimento para o bem e não Hitler, para o mal. por si só, ele era inteligentíssimo. Mas usou a inteligência para o mal, né? Muitas figuras ditatoriais, elas eram inteligentes. Tu sabe que ele pôs em prática o que o primo do Darwin e outro cara lá dos Estados Unidos criaram, né? Que a eugenia foi criada na Inglaterra e nos Estados Unidos. Sim, mas o Hitler assim, pôs em prática. Mas ainda assim ele pôs em prática, ele adotou... Junto com Stalin, fascismo caso, e comunismo e outro. Fascismo, comunismo, nazismo... Porque a eugenia positiva, ela não é de todo ruim. Tu preservar as pessoas boas, evitar uma coisa que o transhumanismo evitar de gerar seres defeituosos no futuro. O problema é o eugenismo negativo, que é tu pegar os que não são tão inteligentes e matar. O problema deles é que é o seguinte, a eugenia que eles defendiam era uma eugenia ligada diretamente à raça. Ligada diretamente à raça. Então tu segregava seres humanos. Então quem era... Essa raça inferior, mas qual é o critério que vai usar para ser inferior? O critério é alemão puro. Inclusive eles tinham até uma crença de que existia uma raça sobre-humana, os arianos e tudo mais. Muita gente lá era doida a ponto de achar que existia uma raça que ela se corrompeu. E esse é o problema da filosofia, porque eles foram baseados na filosofia. Sim, e daí foi daí que surgiu aquilo tudo, né? Então eles usavam uma separação muito atrelada à raça. A gnose é a doutrina secreta, se tu lê, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ali que foi utilizada para o nazismo, para o fascismo, para a eugenia. Então, igualdade e democracia. Então, lembro que democracia é governo do povo, não governo do diabo. Tem alguns que dizem que é governo do diabo. Autenticidade. Eles acreditam que você tem que fazer o que você realmente quer. É o sim, sim, o não, não. É não ter duas medidas. Ser o que você realmente quer ser. É aquela história, tá? Comer quando tem fome, beber quando tem sede, e não fazer por fazer. Ou rebelde, basicamente, né? De certa forma, uma rebeldinha. Nós temos que ser rebeldes. Mas ele é autêntico. Sim. Na verdade, é autênticos, mas perante a maior parte da sociedade... Ele não é falso, ele não finge. Mas perante o senso comum, isso seria o que eles chamariam de rebeldia. Ele não quer ser aos padrões. Mas são crianças que passam por bobo. Aí ela vai lá, acha uma carteira e devolve com dinheiro. Aquele ali é bobo. Mas não, ele é autêntico, ele é correto. Ele é ético. Ele é verdadeiramente honesto. E se o ser humano é ético, e nem todos são... Infelizmente, né? Muitas vezes os animais são mais éticos do que nós. Muitas vezes não, a maior parte das vezes o animal é um ser honesto. Eles continuam dando lição pra gente. Inclusive os gatos, que muita gente tem preconceito. E a preconceito. maioria eles atacam para se defender, né? Sim. Não é por maldade. É por isso que eu digo, até muitas vezes acho Pelo contrário, o ser humano criou cachorros malvados através da genética. Muitas vezes eu até brinco, as pessoas até os gatos lá em casa são muito carinhosos. Sim. Tem um que fica no colo, se deixar, fica meia hora no teu colo. Gato é um animal que eu digo que ele tem uma fidelidade muito, muito direcionada. O animal, para ele gostar de ti, é porque tu realmente faz bem para ele. É porque ele realmente é bem tratado. Gato é um animal difícil de agradar. O cachorro é mais sociável, mas gato não. E o gato, ele é mais individualista. E o gato, mesmo sendo individualista, quando ele é fiel à pessoa, ele é realmente fiel àquela pessoa. Tu observa. Tu vai numa casa onde tem um gato, o dono dela, ele deixa pegar no colo, passar a mão. Tu, o estranho, o gato não deixa nem tu chegar perto. Cachorro já é mais diferente. Tem um lá em casa que não gosta de criança. Mas também criança puxa rabo. Aqui em casa a gente tem 2 gatos, lá em casa, né? E eles também não gostam de crianças. É porque as crianças assustam eles, né? As crianças querem, que bonitinho, gatinho, eles ficam assustados. Então, acredito que seja em parte, tenha certo instinto deles, porque provavelmente no passado os
os gatos eram muito judiados pelas crianças. Daí, com o decorrer do tempo, eles foram encarando a criança como um possível perigo. Porque não é só o teu, a maior parte dos gatos que eu conheço, eles não gostam de criança. Que eu vejo. Tá, e tu já tá falando de memória genética e memória extragenética também. É um consciente coletivo. Isso, é um conceito que está sendo defendido, está sendo discutido hoje. É um conceito os novo, memes, né? Memes. Não é os memes de brincadeira, é um nome parecido. Aquele cara lá que se diz ateu, que criou? Numes, Nemes? Numes. Acho que é Numes, eu acho. Seria tu transmitir ideias pros teus filhos e netos. Não só doença ou saúde. Né? Que bom se a gente transmite só saúde, né? Infelizmente, transmite uma doença junto. Principalmente com a do genética. Tem algumas teorias meio loucas, não sei se já viu, que os golfinhos seriam pleiadianos. Que eles são considerados tão evoluídos que teriam vindo para a Terra para ajudar. A gente parte do princípio que o primata evoluiu para ser humano. Nós evoluímos dos primatas. Aí tu acreditar que... Se bem que o golfinho é inteligente. Né? Assim como um cavalo é inteligente. O cavalo... O gato é um animal muito tem inteligente também. Tem cavalos na região da Alemanha que fazem cálculos matemáticos. Sim. Como é que faz, a gente não sabe. Um animal que muitas vezes a gente não percebe. Até aquele povo aceitava que tal time ia ganhar. A gente tem o costume de associar a inteligência do animal com a sociabilidade dele. Ou com instinto. Mas nem sempre a gente observa um animal muito inteligente, é o gato. O gato é um animal bastante inteligente. Muitas vezes ele é mais inteligente que cachorro. Sim. Ele sabe exatamente o que fazer. O gato, ele conhece cada uma das pessoas da casa. Sim. Ele conhece todos, ele se adapta a cada uma delas. O cachorro, o comportamento dele é mais generalizado para todos. O gato não. O comportamento dele é diferente de uma pessoa para outra. Então, pode observar, o gato ele tem esse costume. Gato é um animal que ele guarda mágoa. Se às vezes o gato tá fazendo uma bagunça, tu vai lá e enxota ele. Eu já vi uma vez um gato que a gente tinha, ele roubou comida, a mãe assustou ele. E ele fugiu, a gente na época lá em casa a gente tinha uma moto, ele fugiu e ficou lá em cima daquela moto. Choveu, ele não se mexeu de lá. Ele só voltou quando a mãe foi lá e passou a mão na cabeça dele. E daí ele voltou. Ele encarou aquilo como uma espécie de pedir desculpas. Que é interessante, o gato ele é um animal bastante inteligente. Mas muita gente acha que gato é um animal que não liga pra pessoa, só se importa com ele mesmo. Não, ele é individualista, mas... Essa noite eu tive uma experiência, eu estava sonhando, aquele período quando tu tá quase acordando. Eu abri o olho e ele estava olhando para mim. E provavelmente ele entrou no meu sonho. Não tem aquele filme que os caras entravam no sonho. Sim. O gato é protetor da casa. O gato ele consegue ver outros planos. Sim, sim. Tanto que tem aquele filme lá que ele participava do... Sim. Pra passar a dimensão, né? Uhum. Inclusive no filme A Múmia... Constantine. O Constantine. No filme A Múmia, o gato, ele... Quando a múmia via o gato, a múmia ela não tinha retornado ainda. Você está falando a questão do espelho, lembra Alice no País do Espelho. Através do espelho ela volta pro passado. O filme A Múmia... Antes do Imhotep assumir a forma humana dele total, quando ele via gato, ele fugia. Por quê? Porque o Imhotep não é o arquiteto das pirâmides? Na realidade, ele foi um tipo de engenheiro para a época, um arquiteto. Só que lá ele foi ficcionalizado como uma múmia. Lá nisso, cada vez se chega mais à conclusão que quem fez as pirâmides foram os extraterrestres. Sim, Pelo menos os engenheiros. E o pessoal que trabalhava recebia dinheiro, ao contrário do que a história passa, que eram escravos. Não, a maioria recebia dinheiro como qualquer trabalhador. Ecologia. Consciência ecológica, então defesa da natureza. Isso aí no filme Criança Índigo é bem... Eu acho que é Índigo o nome do filme, é em inglês. A paz mundial, defensora da paz mundial. Então, anti-guerra, Como tu diz, o próprio Arte da Guerra faz de tudo para evitar a guerra. Sim. Né? E o que é engraçado, muitas vezes lê achando que vai aprender a guerrear. Não, tu vai aprender a não guerrear. A conquistar pela... Qual foi o que o Gandhi fez? Foi o que Jesus fez. Então, provavelmente o Gandhi era índico também. O Sun Tzu, eles consideravam ele, em alguns historiadores consideram ele até um pacifista. O Confúcio eu acho que era índigo, enquanto o Lao Tse era cristal. O Lao Tse era mais filosófico e o Confúcio era mais prático. Sim, mas era um bom filósofo também. Era muito sábio. Esse é o contraponto da Grécia e de Roma. Roma é mais prática, a Grécia é mais
de ficar divagando, filosofando, enquanto os romanos é mais... Por isso que o direito foi em Roma. Vivia no aqui e agora, então não ficar preso ao passado, que é depressão, nem ficar preso ao futuro, que não aconteceu, que é ansiedade. Eu acho que esse é o fim, né? Acho que Lembrete para os pais, mães, avós e educadores. Sua tarefa é apoiá-los e encorajá-los em suas explorações, ajudá-los a descobrir. Aí entra método Montessori, método Waldorf, são métodos, aquele outro do Rudolf Steiner, antroposofia, são educações que visam aumentar a criatividade das crianças. Rudimar Fermiano. M.F. Summel da Fumaça, Erlon, solteiro, Janete Bittencourt, Cíntia Samuel. André Serafim, Cíntia Samuel, Udimar Franciscone, Janete Bittencourt, Rudimar Fermiano. Fermiano, É. Udimar Cida Fermiano, da Silva. Cida da Silva, Rosa Ricardo Massa. Rosa Ricardo Massa, E Luiz Antônio Camilo. Luiz Antônio Calmon. Tem algum professor aí interessante, né? Então quem vai trabalhar direto com essas crianças são os professores, principalmente. Que Psicólogos. tem que se adaptar, né? É. As crianças sabem que exigem anjos à sua volta, encorajam essas conexões, permitem o reino evangélico participe desses momentos miraculosos no plano terrestre. Então, se a criança está vendo o avô, não fique, vamos levar para o psicólogo, tá? Ele provavelmente está vendo o avô mesmo, e brinca com os amigos invisíveis, e muitas vezes, quando ele não vê mais o amiguinho, a mãe engravida, e aí a criança vem pela reencarnação. Isso é bastante comum. Eu não sei se tu assistiu aquele E Se Fosse Verdade. Não. Que a criança estava brincando e ela estava em coma, era médica. E aí a criança pôs um prato para ela, um prato para a mãe e o terceiro prato. Tá, mas por que tem três? Ah, porque a tia está aqui também. Ela enxergava a tia e a mãe não enxergava. A tia desdobrada, né? Sim, já foi explicado, né? Sobre as aparições que elas podem ver. Formas, figuras. No caso, o que seriam essas figuras assustadoras? Porque tu vê tanto anjos quanto demônios, né? Tanto seres de luz. E uma pergunta, só que voltando um pouco, o gato ele também vê esses dois? Tanto... Vê os dois também. O gato, o cachorro. Tem muita história que a carroça está indo lá no século XIX ou XVIII. E parava, e empacava e não queria ultrapassar a ponte. Ali provavelmente estava vendo. Os cavalos, no caso. E um cara bêbado ou drogado também vê também. Tem um que a gente conhece aí, que o Ganso, ele conversa sozinho, provavelmente ele vê um monte. Ninguém está sozinho. Tem sempre... Vai depender... O ditado é errado. É, de acordo com o que tu pensa, vai ter... Não... E não como se fala disso... Pense assim e vai ter... Não, como é que é o ditado? Na verdade, é de acordo com o que tu pensa, vai ter a tua companhia. Não diga-me quem é, direi quem é. Diga-me o que pensa, direi quem estará com você. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite a todos. Semana que vem, lembrando, o assunto é Tesla, né, doutor? Tesla. Esse assunto é interessante. Fantástico. Provavelmente vão ser 2 semanas. Uma coisa interessante, a gente falou um pouco sobre ficção científica um tempo atrás. Tem um gênero que é baseado no Tesla, chamado Tesla Punk, que é um gênero de ficção científica voltado para avanços. O carro que tem hoje é o Tesla. O Transistor Punk, não o Tesla Punk, o Transistor Punk. Ele é de ficção científica, daquela ficção que é muito focada em equipamento elétrico, na parte elétrica, essas coisas. Transistor Punk é chamado. Bem interessante esse gênero, é baseado nos avanços elétricos que o Neuromancer também, né? Neuromancer também. Neuromancer de Gibson. O Gibson, então, ele era um índigo, né? Provavelmente. Daqueles dos designs e computação. O Neuromancer, ele já antecipa o futuro que a gente... O Arthur Koestler, esses caras aí da Isaac Asimov, o Asimov, Arthur C. Clarke, sim, todos eles, o próprio Guerra nas Estrelas. Sim. E o Guerra nas Estrelas é a rebelião de Lúcifer. Guerra nas Estrelas, ele fala, inclusive... O pessoal que é evangélico, o Lúcifer é o Darth Vader. Ali é bem claro, a luz contra as trevas. E ele questiona, inclusive, o Darth Vader, ele questiona a ditadura. A própria questão da ditadura é questionado no Star Wars. Só que a gente observa essas coisas, a gente não percebe. A Estrela da Morte, a Estrela da Vida. Assim como se fala na Árvore da Vida. A gente não percebe que, por exemplo, os X-Men, ele questiona o preconceito, que Star Wars questiona o autoritarismo, porque a gente é muito condicionado a pensar que é só entretenimento. E tu lembra que ele, quando novo, ele era altamente inteligente, mas ele já era questionador, né? Sim.
Arion, não, como é que não? Inclusive, lembrando que o Gibson, ele tá antecipando o nosso futuro, que a gente ainda não chegou na era retratada no Cyberpunk, que é o gênero criado pelo Gibson, da ficção científica, que ele retrata uma época onde os ciborgues vão ser mais comuns. Os autônomos, tem alguns lugares, no Japão já tem bastante robô. Então, qual é a crítica que o Gibson e o Cyberpunk hoje fazem? No futuro, quando a nossa tecnologia estará avançada, até que ponto o homem vai dominar a tecnologia e a tecnologia vai dominar o homem? Qual vai ser a relação? E a questão da ética também. Até que ponto tu vai ser homem, tu vai deixar de ser homem para se tornar uma mera máquina? E ele também critica muito a marginalização da sociedade por conta da tecnologia, né? Então é bem interessante isso. E ele tá antecipando... Mas contra isso vai o movimento da democratização da informática, o MDI e outros. Sim, só que é algo que já está sendo questionado agora, porque é um risco que a gente corre quando a nossa tecnologia estiver mais avançada. Sempre que a gente tem evolução, em dado momento, corre o risco de ter alguma marginalização. E no caso ali, uma coisa questionável é para que viver 150 anos? E tem gente que desenvolvendo medicamentos, técnicas cirúrgicas, técnicas de nanotecnologia para, se for para viver mais, melhor, mas não viver mais e pior, né? Sim. Enfim, é isso. Boa noite. Boa noite. Daí é Tesla na semana que vem. Tesla. É bem interessante. Acompanhe.